Filho de Deus e Filho do homem, a glória revelada no monte. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. Mateus 17, verso 1. O relato da transfiguração nos coloca diante de um dos momentos mais profundos do ministério de Jesus. Não se trata de uma alegoria, mas de um acontecimento histórico cuidadosamente situado no tempo. Mateus fala em 6 dias, enquanto Lucas menciona cerca de 8 dias. Essa diferença revela apenas a forma comum dos antigos contarem o tempo. Lucas calcula de forma inclusiva e Mateus não. Isso prova que o relato é preciso, não simbólico. Jesus sobe ao monte levando apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Não é a primeira vez que eles são escolhidos. Foram testemunhas da ressurreição da filha de Jairo e mais tarde estariam com ele no Getsemane. Aqui, mais uma vez, são chamados para presenciar algo que marcaria para sempre sua compreensão sobre quem era Jesus. Lucas nos revela um detalhe essencial. Jesus subiu ao monte para orar. Então, provavelmente era noite. Enquanto ele buscava a comunhão com o Pai, os discípulos, vencidos pelo sono, adormeceram, e somente ao despertarem puderam contemplar a glória que se manifestava diante deles. Lucas 9:32. Mateus 17:2 nos diz: E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. A transfiguração não apenas foi uma mudança externa, foi uma revelação momentânea da glória que estava oculta na humanidade de Cristo. Lucas nos mostra que essa transformação aconteceu enquanto ele orava. A comunhão com o Pai foi o ambiente onde a glória se manifestou. Essa luz não veio de fora, mas irradiou de dentro. Era o reflexo de sua perfeita união com Deus. Assim como em outros momentos do seu ministério, quando o poder fluía dele, como no caso da mulher que tocou as suas vestes, aqui vemos essa realidade em plenitude. A vida de Deus se manifestando no homem Cristo Jesus. Ao lado dele aparecem Moisés e Elias representando a lei e os profetas. Eles falam com Jesus, indicando que toda a revelação anterior convergia para ele. Diante dessa cena, Pedro, ainda sem compreender plenamente, sugere: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas. Mas enquanto ele ainda falava, algo maior acontece. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Aqui está o ponto central da revelação. A nuvem, símbolo da presença divina desde o deserto, envolve a cena, e a voz do céu declara com autoridade: Este é meu amado filho, escutai-o. Não Moisés, não escutar Elias, não os mestres da lei, mas o filho. Toda a revelação de Deus agora converge para ele. O autor de Hebreus expressa essa mesma verdade ao afirmar que Deus, tendo falado antigamente pelos profetas, agora nos fala por meio do Filho. Por isso, quando a visão termina, os discípulos levantam os olhos e veem apenas Jesus. Essa cena é profundamente simbólica. A antiga revelação cede lugar à plena revelação em Cristo. Os discípulos caem com o rosto em terra, não apenas pela visão, mas pela voz do próprio Deus. E então Jesus se aproxima, toca neles e diz: Levantai-vos e não temais. A glória que assusta também é a mesma que consola. Ao descerem do monte, Jesus ordena que não contem a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Isso porque a compreensão plena daquele evento só seria possível à luz da ressurreição. Além disso, a revelação poderia ser mal interpretada. A transfiguração revela 2 verdades profundas sobre Jesus. Ele é o Filho de Deus declarado pelo Pai, e é também o Filho do Homem que caminha rumo ao sofrimento e à cruz.
A glória do monte aponta para a glória futura, mas o caminho até ela passa pela entrega, pela obediência e pela morte. Essa experiência também nos ensina algo sobre nossa própria jornada espiritual. Assim como Jesus foi declarado Filho de Deus no batismo e teve sua missão confirmada ao longo do caminho, também nós, ao nos voltarmos para Deus, somos chamados a viver uma vida de transformação contínua. Paulo usa a mesma ideia ao dizer: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2. A palavra transformai-vos carrega a mesma ideia de metamorfose, uma transformação que vem de dentro para fora, e é a mesma palavra utilizada para transfiguração. Assim como a glória se manifestou em Cristo em sua comunhão com o Pai, também somos chamados a participar dessa vida espiritual, sendo moldados, renovados e preparados para a glória futura. A transfiguração não foi apenas uma revelação sobre quem Jesus é, foi também uma antecipação do que está preparado para aqueles que permanecem nele. Que aprendamos a ouvir o Filho, que aprendamos a buscá-lo em oração e que em nossa caminhada a glória de Deus também se manifeste em nós. Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.